Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Matheus, psicólogo, e eu passo pra gente conversar hoje sobre um tema muito legal, que é o medo de falar em público. Mas não só o medo, como eu superei o medo de falar em público. Então eu não vou trazer aqui só técnicas da psicologia e o que nós entendemos de como superar o medo, mas de como eu apliquei e eu consegui superar, e eu quero também te ajudar. Ressalto que todas as dicas aqui não são para as pessoas que já falam bem em público, são dicas iniciais e básicas para quem tem medo, dificuldade de falar em público, medo do julgamento, até dificuldade em falar bem. Então, eu dividi esse vídeo em duas partes para não ficar um vídeo muito extenso. Primeira parte, eu quero falar um pouco da minha história. Eu vou falar para você as 3 crenças que eu desenvolvi para superar o medo e 5 coisas que você precisa saber para entender como funciona o ciclo do medo de falar em público. São 5, ele é um ciclo que você precisa entender. No vídeo número 2, eu quero te explicar que não basta só você vencer o medo. Você tem que aprender a falar bem, expor suas ideias, argumentar, persuadir, negociar. Então eu vou falar também que 4 coisas que você precisa saber para você começar a falar bem em público, começar a expressar suas ideias, seja na igreja, no trabalho, na roda de amigos, em qualquer ambiente que você esteja, a tendência é que você vai aprender a falar bem sim, tá? Então eu sugiro você acompanhar essa sequência de 2 vídeos. Vamos lá? Quero te contar então a minha história. Eu falo aqui que é uma história verídica, eu não estou inventando. É tanto que eu vou até tentar colocar aqui algumas fotos para vocês verem que hoje eu dou palestras, eu faço muito trabalho em grupo, eu faço muitas pregações em igreja, porque eu sou cristão, então eu acabo indo em congregações, igreja, expressando a minha visão do que eu acredito de fato em Deus. Isso tudo não é para me vangloriar ou falar, nossa, ele tá mostrando as fotos dele. Não, é só para mostrar que o que eu estou falando é porque de fato eu fiz. Então eu quero te ajudar também. Não, Matheus, eu não quero falar em público assim para muitas pessoas. Mas ok, eu sei que você quer começar a falar um pouco mais em alguns ambientes, então sim, eu posso te ajudar. Vamos lá? Falando sobre a minha história, certa vez eu fui fazer uma apresentação, eu não lembro se foi alguma das primeiras, mas foi a que eu mais recordo. Eu fui fazer uma apresentação e quando eu peguei, na verdade eu tinha escrito as minhas férias, né, tinha voltado das férias, e nas férias escolares, eu fui ler na frente da turma como tinha sido aquele período para mim. Todo mundo estava lendo. E foi em ordem alfabética. Eu fui lá no M, muita gente falando, né? Ainda tinha muita gente para falar. E aí eu fui, no momento de falar, eu lembro que quando eu cheguei na frente, as minhas pernas tremiam. As minhas mãos estavam assim, segurando o meu caderno. O meu olho, né, eu não estava olhando mais para as folhas, eu estava observando o que as pessoas estavam falando. A professora falou assim, pode começar, Matheus. E ao mesmo tempo que eu queria começar, eu senti que alguma coisa me travava. E quando eu comecei a ler, eu fui. Mas eu lembro que eu cometi muitos erros de português. A minha fala era uma fala tremida. E eu não conseguia expressar minhas ideias. Não consegui nem mesmo falar para eles como tinha sido aquele período de férias. E eu tive outras apresentações que também foram ruins. Mas um dia, como eu sabia que a minha comunicação já não era boa. Eu voltei para a cadeira depois de uma apresentação e a professora perguntou, gente, o que vocês aprenderam da apresentação do Matheus? E muitas pessoas riram e falaram assim, professora, sendo bem sincero, nós não entendemos nada. O Matheus fez uma apresentação tão confusa, falou várias coisas erradas. Aquele momento, eu lembro como se fosse hoje, eu abaixei minha cabeça, eu senti minhas orelhas, parecia que já estava pegando fogo. De tanta vergonha. E eu saí daquela aula com o seguinte pensamento. Eu não quero mais falar em público. Não, eu não quero mais passar essa vergonha. Não, nunca mais eu estarei ali na frente tentando expor as minhas ideias, expondo as minhas apresentações. Eu vou fazer a parte escrita, tudo aquilo que é dos bastidores e alguém apresenta por mim. Só que eu esqueci que tinham trabalhos que eram trabalhos individuais, em que eu tinha que fazer tudo, né? Desde a parte escrita até a parte da apresentação. Mas um dia tudo mudou. Quando eu vi um amigo meu que andava comigo falando muito bem na frente. E ele falou muito bem, as pessoas bateram palma. E ele saiu de lá feliz, alegre, porque tudo que ele tinha estudado, ele conseguiu expressar e passar para as pessoas. E esse é um sentimento muito bom. Quando você estuda, prepara, organiza, planeja, e você chega lá na frente, você tem a sensação de que você entrega, de que você consegue passar. E aí, neste momento, surgiu a primeira crença em mim. Uma primeira crença muito forte, que eu comecei a quebrar aquelas crenças de eu não quero mais fazer isso, eu não vou fazer mais isso não é pra mim. A primeira crença que surgiu em mim é, opa, ele é meu amigo. Se ele consegue, eu também consigo.
Se ele pode, eu também posso. Se ele fez uma boa apresentação, eu também posso fazer. Então eu quero entender o que ele sabe que eu não sei, o que ele aprendeu que eu ainda não aprendi. Então essa é a primeira crença que eu quero te ensinar. Comece a andar com pessoas que têm aquilo que você não tem e que também vão te ajudar a você chegar onde você quer chegar. Não aceite conselho construtivo de quem não construiu nada. Então, da mesma forma que esse amigo falou muito bem, eu cheguei e pensei, como é que você conseguiu falar tão bem em público? E a gente foi conversando, ele foi me dando dicas e ele tinha um padrão. Ele lia muitos livros. Então eu automaticamente falei assim, eu quero falar bem em público, porque se ele pode eu posso, então eu vou começar a ler mais. E aí desde então a leitura começou a entrar no meu dia a dia de forma muito mais presente, de forma muito mais intensa. Li vários livros. E isso começou a aumentar meu vocabulário, isso me dava conhecimento, isso me dava mais confiança. Esse foi o primeiro. Só que segundo meu amigo falou assim, ó, você só se torna um bom orador falando em público. E eu falei assim, é verdade. E eu desenvolvi a segunda crença. Eu não preciso ser bom no início, mas eu preciso ser frequente. Eu preciso fazer muitas vezes. Exemplo, se você pega uma pessoa que dirige um carro muito bem, é porque ele dirige muito. Se você pega uma pessoa que nada muito bem, é porque ela nada muito. Além de técnica, né? De tem toda a parte. Mas um dos passos para você ser bom em algo é você ser frequente. Então no início eu falei assim pra mim, eu não preciso ser bom, porque a gente quer ser bom, né? A gente quer fazer tudo bom. Não pode ter um erro de português, não posso esquecer nada, mas a minha preocupação não era essa. A minha preocupação era, eu preciso ser frequente. Então eu comecei a aproveitar oportunidades na igreja, oportunidade em aniversários da família, eu falava, oportunidades na escola, oportunidades no emprego, eu já trabalhava. Então isso tudo foi me dando cada vez mais músculo de prática. E terceiro, eu não procrastinei. A terceira crença que me fez vencer o medo de falar em público foi: comece pequeno, mas comece agora. Não espere. Ah, não, quando eu ler esse livro eu vou começar. Não. Quando eu tiver essa idade, não. Quando eu conseguir um trabalho, não. Não, esquece. Não é quando, é agora. Começa a encontrar oportunidades agora para você começar a falar em público. Lembra da segunda crença? Você não precisa ser bom, mas você precisa ser frequente. Você precisa ser frequente. E aí você começa a superar o medo. Então foi assim que eu superei o meu medo. Enfrentando com essas três crenças, vendo, e eu passei por esses três estágios de crença que me possibilitaram de praticar e de melhorar a minha oratória, a minha persuasão, a minha comunicação. Mas então agora, pra gente fechar esse vídeo, eu contei um pouco da minha história pra você, quero que você entenda os 5 passos que acontecem e para você identificar em qual deles você está ou onde você precisa começar a mudar, tá? Primeira coisa que acontece em quem tem medo de falar em público, acontece uma reação fisiológica forte ou uma reprovação social. Vou citar um exemplo. Eu tive uma reprovação social. O que aconteceu? Eu fui fazer uma apresentação e eu fui mal. As pessoas me criticaram. Então, essa reprovação social me impediu durante muito tempo de praticar, até que eu consegui ver o meu amigo, né? Lembra do meu amigo? Beleza. Então, eu te pergunto, você tem medo de falar em público? Para um pouquinho agora e lembra. Será que você já passou por algum trauma em público? Já passou alguma vergonha? Alguma reação fisiológica? Ou seja, você suou muito, suas mãos tremeram e o fato das suas mãos tremerem, as pessoas observaram e você falou assim, isso não é pra mim. Agora a gente vai para o passo número 2. Primeiro, você tem uma reação fisiológica ou uma reprovação social. O segundo é, na sua cabeça, você subestima o perigo. Você acredita que tem um perigo muito grande, ou seja, eu não vou conseguir falar em público, isso não é pra mim, não vai dar certo. Olha como é que eu tô tremendo, não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu sou bom, eu não sei se eu estudei tanto quanto eu precisava. E aí você começa a subestimar, você acha que o perigo é maior do que você. E aí, a consequência disso é que nós vamos para o passo número 3. Você duvida, olha que importante, você duvida da sua capacidade de enfrentamento. E aí você fala assim, será que eu consigo mesmo? E se eu falar e gaguejar? Nossa, eu tentei fazer isso antigamente, mas deu errado. E aí começam a vir históricos de que você não conseguiu e a sua capacidade fica em descrédito. E você fala assim, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E aí a gente vai pro quarto. O quarto é, ou você foge, ou você evita. E isso daqui é muito perigoso, porque isso daqui retroalimenta todo o ciclo. Eu ainda vou falar o 5, né, que vai surgir ainda, mas esse número 4, ele retroalimenta. Por quê?
Imagina comigo, eu gosto de citar muito exemplo de pessoas que... carteira de habilitação. Vamos supor que você tirou a carteira de habilitação, mas você foi dirigir uma vez e não conseguiu, você achou difícil. Na autoescola era uma coisa, mas na rua é muito difícil. E aí você fala pra você mesmo, tem um perigo muito grande, eu não consigo enfrentar. E você não dirige mais. Com o passar do tempo, você esquece de dirigir. E aí você não se torna um bom motorista. Por quê? Porque você está no ponto 4. Ou você evita, ou você foge. Ou seja, você recebe o convite para falar em público. Na hora que você chega lá, você fica nervoso. E o que acontece? Você fala assim, não, isso não é para mim. E você foge. Ou você recebe um convite para fazer uma apresentação. Você fala assim, não, isso não é, eu não sou bom nisso. E aí você evita. Se você evita, você não cria a capacidade de colocar em prática aquelas crenças que eu falei. Ou seja, você precisa no início, não precisa ser bom. Você só precisa ser frequente, porque quanto mais frequente você é, melhor você se torna. Então se você não entra em ação, você não melhora e você não supera seu medo. Então entenda que, de uma vez por todas, medo se vence com ação. Independente do medo que você tenha, ele se vence com ação, é agindo, é enfrentando. Mateus, mas eu tenho muito medo de umas coisas. Beleza, sabe o que você tem que fazer? Um passinho de cada vez. Pega como se fosse uma escada em que o último degrau é o seu maior medo, mas o degrau número 1 é um pequeno medo. Talvez se você tem medo de elevador, é só olhar o elevador, esse é o passo número 1. Então se você tem medo de falar em público, agora você vai chamar os seus amigos em casa e vai fazer uma apresentação para seus amigos, ou para sua família, ou nem precisa ser para eles. Você pode colocar ali, ó, cadeiras, como se tivesse pessoas ali, e você faz essa apresentação. É o primeiro degrau, e aí você vai subindo, 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 subindo. O nome dessa técnica é desensibilização sistemática, é como se fosse uma escada que você vai subindo até você chegar no topo, superando o seu medo. Repito, medo se vence com ação. E aí o número 5, quando você foge e você evita, você cria uma crença de incapacidade. E aí fica bem cristalizado na sua cabeça de que eu não consigo. Eu não nasci para isso. Eu não dou conta. Eu não sou bom o suficiente. Se você pensa assim, você vai se comportar assim. Toda vez que tiver uma oportunidade, você vai falar, não, eu não sou bom. Eu não dou conta. E aí você se sabota e não se permite entrar em ação. E aí você retroalimenta tudo. Aí começa de novo. Você tem reações físicas, você subestima o perigo, aí você duvida da sua capacidade, você evita ou foge e aí você fortalece a sua crença, tá bom? Dito isto, agora você precisa colocar as 3 crenças que eu te falei em prática. Ou seja, se as pessoas podem, você também pode. Segundo, não precisa ser bom, você precisa apenas começar, ser frequente. E terceiro, não espere, comece agora. Atrelado a 4, o medo se vence com ação. Então comece devagarzinho, você vai superando o seu medo de falar em público. Espero que tenha feito sentido para você. E aí eu queria te falar sobre uma novidade que tem, sobre uma oportunidade, na verdade. Ainda tem a parte 2, eu quero te explicar como você pode falar bem, mas eu gostaria de deixar aqui um link de um e-book que eu escrevi. Esse é um e-book pago, mas é onde eu consegui compilar tudo o que você precisa saber de como você vai superar o seu medo de falar em público e a sua timidez. Porque tem muitas pessoas que não falam bem em público por causa da timidez. Então, se você é tímido e tem medo de falar em público, eu sugiro você clicar aqui no e-book. É um valor assim, super em conta comparado ao custo-benefício que você vai ter ao desenvolver essa comunicação, ao desenvolver essa habilidade, tá bom? Clica aqui, vai lá dar uma conferida nele e se fizer sentido, adquira. Mateus, eu não quero adquirir. Beleza, tenta colocar as dicas que nós falamos aqui em prática e se você quiser aprofundar e ir mais rápido, eu sugiro sim a compra do e-book. Nós nos vemos na parte número 2, onde vamos falar de como você, munido de Mateus, agora eu comecei a me expor, como é que eu posso vencer e falar bem? Esse é o papo que nós vamos conversar no vídeo parte número 2.